Bem, pessoal, vamos aqui à segunda parte da correção, questão 38. De acordo com o Estatuto dos Militares, a precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Os guardas-marinhas são hierarquicamente superiores aos oficiais subalternos. Errado aqui, pessoal. Oficiais subalternos quem são? São os primeiros tenentes e os segundos tenentes. Então, os guardas-marinhas não são hierarquicamente superiores a eles. Então aqui está errado. O correto aqui seria: os guardas-marinhas são hierarquicamente superiores às demais praças. Letra B. Os alunos dos órgãos de formação de oficiais da reserva têm precedência sobre os sargentos. Errado, pessoal. Precedência sobre os cabos, ok? Quando fardados, aos quais são equiparados. Os alunos do Colégio Naval têm precedência sobre os subtenentes. Errado, sobre os terceiros sargentos, aos quais são equiparados. Os aspirantes da Escola Naval são hierarquicamente superiores aos suboficiais. Aqui está correto, pessoal. Os aspirantes da Escola Naval são hierarquicamente superiores aos suboficiais. Então, resposta certa, letra D. Letra E. Os cabos têm precedência sobre os sargentos das escolas ou dos centros de formação de sargentos. Vamos ler com atenção isso aqui, pessoal. Onde está o erro aqui? Olha só, o correto aqui é o seguinte: os cabos têm precedência sobre os alunos, tá? Os alunos das escolas ou centros de formação de sargentos, tá bom? Mesmo assim, pessoal, deixa eu explicar aqui uma coisa para vocês. Olha só, tem duas coisas que eu vou explicar para vocês aqui a respeito dessa questão. Tá? Os cabos têm precedência sobre os alunos das escolas ou dos centros de formação de sargentos. E o Estatuto dos Militares ainda diz o seguinte: respeitada, tá? No caso de militares, a precedência aqui, a hierarquia relativa, tá ok? O que quer dizer isso aqui, pessoal? Quer dizer o seguinte, olha só. Os alunos da escola, tá? Ou dos centros de formação de sargentos, eles podem ser oriundos do meio civil. Se eles forem oriundos do meio civil, o que vai acontecer? Os cabos têm precedência sobre eles, sempre terão precedência sobre eles. Tá ok? Agora, se esses alunos forem oriundos já do meio militar e já forem cabos, tá ok? O que vai acontecer aqui? Os cabos têm precedência sobre os alunos, mas esse aluno já é cabo. Então, nesse caso, vai ser respeitada aí a hierarquia relativa. Se esse cabo, que é aluno, tá? Ele já era mais antigo que um cabo que está fora, né? Que um cabo que está fora, que não é aluno, ele continua sendo mais antigo. Isso que é respeitada a hierarquia relativa no caso de militares. Tudo isso está explicado detalhadamente, pessoal, na nossa aula sobre essa equivalência aqui das praças especiais e demais praças, tá ok? Detalhadamente. Eu até sugiro que vocês olhem a aula, porque na aula eu também explico o seguinte: os guardas-marinhas são hierarquicamente superiores, tá, às demais praças. E no linguajar do Estatuto dos Militares está escrito assim, e não está escrito são hierarquicamente superiores aos suboficiais. E lá eu explico detalhadamente por que dessa redação do Estatuto dos Militares. Então, se você ainda tem dúvida disso, retorne nessa aulinha lá de precedência, tá ok? Das praças especiais e demais praças, que tem tudo explicado lá, pessoal. Vamos aqui para a próxima questão, aqui, questão de número 39. Assinale a opção que corresponde a uma manifestação essencial dos preceitos de ética militar de acordo com o Estatuto dos Militares. Civismo e o culto das tradições históricas. Isso aqui é valor militar, não é um preceito de ética militar. Fé na missão elevada das Forças Armadas, também valor militar. Aprimoramento técnico profissional, também valor militar.
Espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve. Também valor militar, pessoal. Empregar todas as suas energias em benefício do serviço. Aqui é um preceito de ética militar, resposta certa, letra E. Lembrando aqui para vocês que eu também falei nas nossas aulas o que, pessoal? Decorem valor militar e dever militar. Isso vocês precisam saber na ponta da língua, tá ok? Ética militar você já não precisa decorar. Por quê? A Marinha sempre coloca essas questões assim. Então o que você precisa saber? Você já decorando valor militar e dever militar, por eliminação, você já vai saber o que é ética militar. Obviamente, se a alternativa estiver condizente ali com as boas condutas militares. Questão 40, pessoal. A respeito dos conselhos de justificação e disciplina, é correto afirmar que... Bem, a primeira coisa que você precisa saber aqui é que conselho de justificação é para oficiais. Conselho de disciplina é para praças, incluindo aqui, pessoal, o guarda-marinha, tá ok? O oficial presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa será submetido ao conselho de administração. Errado, né, pessoal? É o conselho de justificação. Compete ao Superior Tribunal Federal. Opa, o Superior Tribunal Federal não tem nada a ver aqui com conselhos de justificação e disciplina. Compete ao Superior Tribunal Militar, em tempo de paz, julgar, em instância única, os processos oriundos dos conselhos de justificação. Perfeito, pessoal, em tempo de paz. E se pedisse em tempo de guerra, pessoal, seria aqui ao Tribunal Especial, ou seja, um Tribunal da Justiça Militar criado apenas para isso, para julgar esse processo, esse conselho de justificação. Isso em tempo de guerra, em tempo de paz, Superior Tribunal Militar. Letra C. O Conselho de Disciplina obedecerá às normas de cada Força Armada separadamente. Errado também, pessoal. São as mesmas normas, são normas comuns para o Conselho de Disciplina aqui de todas as Forças Armadas. O guarda-marinha, presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa, será submetido ao Conselho de Disciplina e afastado da atividade que estiver exercendo. Perfeita, correta, letra D, pessoal. Compete aos comandantes das organizações militares julgar em última instância os processos oriundos de conselho de disciplina. Errado também, pessoal. Não compete aos comandantes das organizações militares. Tá ok? Aqui, segundo a redação do Estatuto dos Militares, compete aos ministros, né, das forças singulares, ou seja, ministro da Marinha, ministro do Exército e ministro da Aeronáutica. Nós já sabemos que nós não temos mais ministro do Exército, nem ministro da Aeronáutica e nem ministro do Exército. Então, nós não temos ministro do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Então, o que acontece aqui, pessoal? O importante é você ler a questão, porque pode estar escrito aqui, compete aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Se estiver escrito isso, o que vocês vão ter que fazer, já que não tem mais ministro? Olhar as outras opções e ver aquela que está mais correta, tá ok, pessoal? Ao suspender com o navio de guerra, no instante em que é desencapelada a última espia, onde é içada a bandeira nacional, no mastro de combate do navio, pessoal. Questão 42. Apenas aqui, mastro de combate não é o mastro principal, pessoal. Mastro de combate é um mastro que fica a ré do mastro principal dos navios, tá ok? Na nossa publicação de tradições navais, ele traz mastro de combate, tá bom? Aí você pode se perguntar, isso não vai cair na prova porque não está na nossa publicação. Ah, mas e se o navio não tiver mastro de combate? Porque acontece isso, alguns navios não têm. Nesse caso, a bandeira nacional ficaria no mastro principal. Questão 42. Um navio mercante que passa ao largo de um navio de guerra, como um navio mercante que passa ao largo de um navio de guerra cumprimenta-o?
Letra A, arriando a sua bandeira nacional. Perfeito, pessoal, arriando a sua bandeira nacional. Inclusive, houve um equívoco da Marinha na redação da publicação de Tradições Navais, que está escrito amando sua bandeira nacional. Não é amando, é arriando sua bandeira nacional. Então vamos explanar um pouquinho mais isso aqui, né? Para que vocês entendam. Olha só, um navio mercante passa ao largo de um navio de guerra. O que vai acontecer? Para cumprimentá-lo, o navio mercante vai arriar a sua bandeira nacional. Perfeito. Mas como se dá esse cumprimento aqui na íntegra? O mercante arria sua bandeira nacional, aí o navio de guerra vai também arriar a sua bandeira nacional. O próprio navio de guerra que arriou a sua bandeira nacional, depois do mercante, vai içar a sua bandeira nacional. Somente depois que o navio de guerra içar a sua bandeira nacional, é que o navio mercante volta a içar a sua bandeira nacional, pessoal. Questão 43. A importância funcional do navio deve definir a hierarquia dos seus comandantes, ou seja, quanto mais importante o navio, obviamente maior a hierarquia do seu comandante. Dentre as alternativas abaixo, qual representa um navio de quarta classe? Bem, pessoal, vamos analisar aqui. Navio de quarta classe, nós só temos o quê? O navio varredor e navio patrulha, tá ok? Então a resposta aqui já é a letra C. Mas vamos passar aqui por todos aqui para a gente dar uma recapitulada. Corveta, pessoal, corveta, eu posso ter tanto corveta de segunda classe como corveta de terceira classe. A diferença é que a corveta de segunda classe, todos os navios de segunda classe são comandados por um capitão de fragata, tá ok? Então a corveta de segunda classe é comandada por um capitão de fragata, a corveta de terceira classe por um capitão de corveta. A fragata é um navio de segunda classe, comandada por um capitão de fragata. Navio varredor é a resposta, nós já vimos aqui, de quarta classe, juntamente com o navio patrulha. Esses navios de quarta classe são comandados por um capitão-tenente. O contratorpedeiro também é de segunda classe, pessoal, e comandado por um capitão de fragata, e navio de desembarque, juntamente com os navios aeródromos, são navios de primeira classe. Aí são comandados por um capitão de mar e guerra. Questão 44. Assinale a opção que corresponde ao significado da expressão amarar, pessoal. Amarar. Gravem bem isso aqui. Corriqueiramente utilizada pelos homens do mar. Amarar, pessoal, significa afastar-se de terra para o mar. Resposta certa, letra B. Muito cuidado agora, pessoal. Aqui vocês precisam decorar. Afastar-se de terra para o mar é amarar. Tá ok, pessoal? Agora, olha só. Seguir para o mar em viagem. Olha essa letra E aqui. Seguir para o mar em viagem é fazer-se ao mar, pessoal. Tá ok? A expressão que designa isso aqui, seguir para o mar em viagem, é fazer-se ao mar e não amarar. Então aqui vocês precisam decorar a diferença aqui. Afastar-se de terra para o mar é amarar. Seguir para o mar em viagem é fazer-se ao mar. Vamos ver as outras aqui para a gente recapitular. Fazer sair pelo porto. Isso aqui é um conceito usado geralmente para mercadorias, pessoal. Fazer sair pelo porto é exportar. Chegar a um porto, pessoal, é aportar, tá ok? E fazer entrar pelo porto é importar, também usado aqui para mercadorias. Questão 45. Para que Portugal pudesse realizar a expansão marítima efetiva nos séculos XV e XVI, foi necessário o aperfeiçoamento da navegação e suas técnicas. Dentre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta a melhor forma utilizada para calcular a latitude no hemisfério sul, pessoal. O Sol. Então nós temos aqui a resposta certa, a letra C. Lembrando aqui para vocês, pessoal, que todas essas questões, absolutamente todas,
estão explicadas em nossas aulas e já estavam explicadas por ocasião aqui dessa prova. A Marinha Real em Portugal foi instituída no reinado de, aqui muita atenção pessoal, foi instituída no reinado de Dom Dinis, pessoal, tá ok? Agora, isso em 1279, né, o reinado dele, a 1325. Agora, se a pergunta for a seguinte, em vez de a pergunta, né, ser quando foi instituída, se a pergunta for quando foram feitos os primeiros esforços para a construção de uma força naval portuguesa, aí a resposta seria no reinado de Dom Sancho II, que está lá nas nossas aulas. Questão 47. Os franceses começaram a frequentar o litoral brasileiro, comercializando o pau-brasil clandestinamente. Quem foi enviado por Portugal para realizar o patrulhamento da costa brasileira? Cristóvão Jacques, letra D, pessoal. Questão 48. Na atual ilha de São Luís havia uma pequena povoação de franceses. Olha, a ilha de São Luís, pessoal, invasão francesa no Maranhão, em boa convivência com os índios. Como ficou conhecida essa colônia? Então, a colônia francesa lá em São Luís, no Maranhão. Aqui seria a França Equinocial, resposta certa, letra B. E questão 49, com qual propósito os holandeses atacaram e ocuparam a ilha de Taparica em fevereiro de 1647, vimos isso também nas aulas, ameaçar a cidade de Salvador, resposta certa, letra E. Questão 50, qual foi a primeira sublevação ocorrida no período regencial que se generalizou em 1835 com a ocupação de Belém? Resposta certa, letra A, cabanagem, pessoal. Bem, assim nós terminamos aqui essa série de questões aqui de formação militar naval, pessoal. Eu espero sinceramente que todas as questões aqui, como já vem ocorrendo anteriormente, estejam dentro do nosso curso, tá ok? E vou postar aqui apenas agora, para que vocês estudem aqui e tirem algumas dúvidas, um pequeno conteúdo de língua portuguesa que eu considero importante postar aqui, também baseado em provas da Marinha, apenas para reforçar aí o conhecimento de vocês. Até essa próxima postagem, pessoal.